Gases, como se livrar deles? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar, vou te explicar tudo sobre os nossos gases intestinais. Eu sou a doutora Luísa e eu sou proctologista. Se você está gostando aqui do meu canal, já se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos, compartilha com a família, compartilha nos grupos de WhatsApp e já me segue também lá no Instagram, no @doutoraluisaprocto. Pessoal, sobre os gases intestinais, então, a gente tem aquela mania de achar, né, uma crença muito difundida de que os nossos gases são devidos basicamente à fermentação dos alimentos no nosso corpo, no nosso intestino. Mas isso não é bem uma verdade. Então você fica comigo até o fim desse vídeo, que lá no final eu vou te dar uma super dica do que você deve fazer para evitar gases e aquela barriga cheia e distendida. Então, em primeiro lugar, nem todos os gases que a gente forma vêm do processo de digestão, de fermentação dos alimentos, né? Muitos dos gases que a gente acaba produzindo no nosso intestino, né, ou que a gente acaba acumulando e eliminando, eles na verdade são gases engolidos, não são gases então produzidos no nosso intestino, né? É normal que a gente elimine, né, que a gente solte aquele pum até 20 vezes por dia. Então, na verdade, soltar gases é uma coisa completamente normal, uma coisa da natureza e a gente precisa deixar ele sair para que a gente não tenha aquele famoso pum atravessado. E aí, quem nunca sofreu com um pum atravessado que lança a primeira pedra? Mas voltando um pouquinho, né? Que é o principal, então, para a gente evitar formar gases em excesso? Algumas questões relacionadas à ingesta de gases. Basicamente, ingesta de refrigerante. Gente, refrigerante, água com gás, são bebidas gaseificadas, né? Que por si só já enchem o nosso intestino de gás. Então, a gente precisa evitar esse tipo de bebida, né? Se no seu caso você tem excesso de gases, né? Ou distensão abdominal, desconforto. Uma segunda coisa, a gente não deve conversar enquanto está se alimentando. Por quê? Porque às vezes o nosso sistema de defesa ali, da glote, da epiglote, não consegue, né, defender o gás de entrar no estômago, o ar de entrar no estômago. Então, enquanto a gente conversa, está se alimentando, às vezes o ar entra aonde não devia, junto com o alimento. E aí forma mais gás e esse gás precisa ser eliminado. Ele vai ser eliminado ou pela forma do arroto, né, ou pela forma do pum. E então isso é mais uma questão. Outra coisa, quando a gente está se alimentando, se a gente beber muito líquido junto com a alimentação, essa ingesta de líquido também prejudica, né, a nossa absorção da forma correta. Isso também pode gerar um aumento de gases no nosso intestino. Então, nada de comer e beber água junto. Primeiro a gente come, depois a gente bebe água, né? Ou vice-versa. Sem contar que beber água junto com a comida também prejudica muito a nossa questão estomacal, né? Para aquelas pessoas que têm refluxo, que têm gastrite, também não é legal. Agora falando um pouquinho então sobre os alimentos que pioram nossos gases, né? Então a gente tem uma série de alimentos que realmente fazem aquela fermentação lá dentro do nosso intestino durante o processo de digestão e pioram os nossos gases, né? Fazem a gente ter mais gases represados e também mais gases soltos. Um alimento muito conhecido que todo mundo fala é o feijão. E é verdade, o feijão é um alimento que fermenta bastante, né, quando ele está sendo digerido lá no nosso intestino. Então, alimentos como feijão, lentilha, grão de bico, outros grãos, têm realmente uma tendência de nos fazerem ter muitos gases. Então, para aquelas pessoas, né, que sofrem já com isso, é um alimento interessante da gente reduzir, da gente comer menos, em menor quantidade. Outra coisa são alimentos ricos em lactose. A lactose, principalmente para quem tem intolerância, mas não só para as pessoas intolerantes, e sim para todos nós, a lactose acaba sendo muito fermentada lá no intestino. E então, né, isso gera mais gases. Então, é bom evitar, viu? Evitar
beber muito leite, comer muito queijo, alimentos com creme de leite, né, com molho branco, requeijão, são todos alimentos que fermentam e a gente acaba, né, tendo mais gás. E a minha dica final para vocês, que é uma dica super importante: não tenham vergonha de soltar pum. Gente, soltar pum é normal, todo mundo precisa disso, a gente precisa eliminar aqueles gases, senão a gente realmente vai ter o famoso peido atravessado, que não é bom, não é uma situação agradável. Eu sei que a gente tem vergonha porque é uma coisa cultural, muitas vezes a gente solta um pum e tem um cheiro ruim mesmo, né? Então a gente não quer ter esse desprazer, que as pessoas tenham esse desprazer de sentir o nosso odor, né? E ok, é verdade, mas existem algumas estratégias que a gente pode tentar usar para que isso fique um pouquinho mais tranquilo. Então, quando você tiver vontade de ir ao banheiro, de soltar um pum, não fique segurando, vá ao banheiro só soltar o seu pum, né? Volte depois, tá tudo certo, não fica segurando ele não. Outra coisa, tá na rua, tá andando ali com alguém, fica um pouquinho mais para trás, deixa a pessoa aí na frente, aí você solta o seu punzinho ali à vontade e aí depois já volta, segue o rumo. Então não segurem o seu pum, viu? Porque depois esses gases são redistribuídos pelo intestino e isso sim causa dor, causa estufamento e desconforto. Então essas foram as minhas dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ótimos cocôs e ótimos puns.